O calendário hoje marca 3 de março de 2026 e o mundo financeiro acordou diante de um tabuleiro de xadrez global que foi literalmente virado de cabeça para baixo. Literalmente. É o tipo de dia em que os modelos matemáticos simplesmente param de funcionar, né? Pois é. E a nossa missão hoje, nesta nossa imersão profunda nos relatórios de mercado e nas análises macroeconômicas mais recentes, é muito clara. Nós precisamos decodificar essa tempestade perfeita que está varrendo as bolsas globais nesta manhã. O cenário lá fora, e aqui dentro também, é de uma volatilidade extrema. Com certeza. E a chave para navegar um mercado como esse não é só olhar o painel de cotações para ver o que está no vermelho ou no verde. A gente precisa entender o porquê. A paralisia de uma fábrica no meio oeste americano, ou na taxa de juros que vai ditar o nosso custo de crédito aqui no Brasil. É entender a arquitetura invisível dessa crise. Porque nós temos cadeias de suprimento entrando em colapso e um choque de realidade brutal atando o mercado de criptomoedas. Ok, vamos desempacotar isso, começando pelo epicentro militar desse abalo sísmico, que é o Oriente Médio. Tivemos a confirmação pelas fontes da morte do líder supremo do Irã, o Ali Khamenei. Sim, em ataques coordenados entre os Estados Unidos e Israel. Isso. E isso criou um vácuo de poder na região e instaurou um estado de guerra declarada. E a resposta de Teherã não demorou, né? Eles foram direto no ponto de maior estrangulamento da economia global. A guarda revolucionária foi cirúrgica. Eles não miraram em alvos militares tradicionais. Eles miraram na jugular do comércio global, o fechamento total do Estreito de Hormuz. E para colocar a magnitude disso em perspectiva para quem nos acompanha, a gente não está falando de um simples canal de navegação. Não, de forma alguma. Cerca de 1/5 de todo o petróleo consumido no planeta precisa obrigatoriamente passar por essa artéria marítima. 1/5. É muita coisa. E com a ameaça de ataques a embarcações, as seguradoras simplesmente retiram as coberturas. E o tráfego comercial para do dia para a noite. A física da oferta e demanda é interrompida por força bruta mesmo. O impacto foi instantâneo, né? O barril de petróleo Brent saltou 5,77% num piscar de olhos, batendo $81,30. E o WTI já ultrapassou $74,47. E os analistas já estão precificando que se esse bloqueio persistir, a gente pode ver a barreira dos $100 ser testada muito em breve. Nossa! Mas o petróleo é só a face mais visível do problema. Tem uma crise silenciosa acontecendo com gás natural, não tem? O que é fascinante aqui, e até tragicamente irônico, é a situação da Europa. O Catar é uma peça central no fornecimento global de gás natural liquefeito, o GNL. Certo. E eles precisaram suspender as operações devido à instabilidade. O resultado? O gás europeu teve uma alta absurda de 12,40%. É o maior pico desde aquela crise de 2022. Mas espera aí. A Europa não passou os últimos anos fazendo um esforço gigante para se blindar contra esse tipo de chantagem energética depois de cortar a Rússia? Eles mudaram o fornecedor, mas não mudaram a geografia da vulnerabilidade. Eles trocaram os gasodutos russos pelos navios do Catar. Só que o gás do Catar tem que passar por onde? Pelo Estreito de Hormuz. Caramba. E eles estavam contando com isso para o inverno de 2026 para 2027. Exatamente. Agora os planos de reabastecer os reservatórios europeus estão por um fio. É um risco existencial gigantesco para a indústria lá. E traduzindo isso para o nosso bolso, um bloqueio lá afeta o custo de energia, que encarece o transporte e joga a inflação na veia do mundo inteiro. Inflação pura. Só que essa fragilidade de depender de um gargalo só espelha o que a gente está vendo em outra frente. Vamos mudar o foco para o leste asiático. A guerra econômica entre Estados Unidos e China. Que teve aquela trégua em outubro de 2025, mas que agora piorou de vez. Pois é. E a arma da vez não é o petróleo. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. São as terras raras. A Guerra Fria do século XXI é travada com terras raras. A China tem um monopólio brutal, controlando 90% do processamento desses minerais críticos. E eles estão usando licenças de exportação como arma, exigindo aprovação do Estado para produtos que tenham até 0,1% de terras raras chinesas. 0,1%. Isso abrange praticamente tudo, focando em metais críticos como o escândio, que é essencial para o 5G. E para mostrar o impacto disso no mundo real, a Ford teve que paralisar a fábrica deles em Chicago hoje. Faltou ímã. E a resposta dos Estados Unidos mostra o tamanho do buraco. O governo americano invocou poderes de emergência para expandir a produção, mas olha os números. Em 2024, os Estados Unidos produziram cerca de 40.800 toneladas. A China produziu 270 mil. E com as tarifas americanas de 140% sobre os bens chineses, o comércio praticamente congela. É um efeito dominó que bateu direto nas bolsas. Estamos vendo uma queda livre global hoje. O Nikkei no Japão despencou 3,1%, o DAX na Alemanha caiu 2,29% e o VIX, o índice do medo, disparou para casa dos 25%. O mercado entrou em modo pânico. E dentro disso, o Japão está num embate muito tenso.
O governador do Banco do Japão, o Kazuo Ueda, quer continuar subindo os juros, que hoje estão na máxima de 30 anos em 0,75%. Mas a inflação em Tóquio caiu para 1,8%. E a primeira-ministra quer expansão monetária, não quer? Sim, a Sanae Takaichi quer expansão. Isso está derrubando o valor do iene e criando uma fricção política e técnica enorme. Cruzando para os Estados Unidos, o Federal Reserve olha o petróleo subindo com pavor. Eles estavam confortáveis com o PCI em 2,2%. Mas se conectarmos isso com o panorama geral da curva de juros americana, o sinal de alerta soa muito alto. A curva entre os títulos de 10 anos e os de 2 anos passou exatos 27 meses invertida. E agora ela desinverteu. Ficou positiva em 0,45%. E por que o mercado surta com essa normalização? Pela famosa regra de Sun. Essa desinversão tardia raramente significa que a economia melhorou. Significa que o mercado está em pânico, comprando curto prazo, achando que o Fed vai ter que cortar juros na marra. Isso frequentemente antecede recessões em uma janela de 3 a 12 meses. O que explica a corrida para os refúgios, né? O ouro bateu os impressionantes $4.601. É a fuga para a segurança e o debasement trade clássico. O dólar também se fortalece, esmagando o minério de ferro para baixo dos $100. Exato. Mas o que mais me chamou a atenção foi o choque de realidade no mercado cripto. Nossa, sim. Quem não lembra de outubro do ano passado? O Bitcoin batendo $125 mil, todo mundo eufórico. E hoje está lutando ali na faixa dos 67 a 69 mil. A narrativa do ouro digital falhou miseravelmente. Falhou feio. Quando os mísseis voaram, o Bitcoin caiu para baixo de $64 mil no pior momento do dia. Enquanto o ouro de verdade disparava. A verdade é que os gestores veem o Bitcoin hoje como um ativo de risco. A correlação dele com a Nasdaq está em 0,5. Quando precisam de liquidez, eles vendem Bitcoin. Os dados dos ETFs provam isso, com aquelas saídas de $4,5 bilhões esse ano. Mas, então, o que isso tudo significa pra gente aqui no Brasil? Estamos em 2026, ano eleitoral. Um ano muito complicado. Temos um déficit nominal perto de 10% do PIB e a dívida bruta batendo em 78,07%. O mercado esperava que a Selic fosse cortada agora em março, de 15% para 14,5%, mirando os 12% até o final do ano. Mas com esse cenário todo... O próprio secretário do Tesouro já avisou que o petróleo alto muda tudo. A inflação medida pelo IPC-FIP veio a 0,25% já acima da meta. O Banco Central pode ser forçado a parar os cortes. E no Congresso, o Ministério da Fazenda só sofre derrotas. Barraram o aumento do IOF, barraram as taxas sobre apostas e o PIB do quarto trimestre de 2025 veio anêmico em 0,1%. O grande termômetro desse medo todo em relação ao risco fiscal brasileiro vai ser o leilão de NTN-Bs de hoje. Se o prêmio de risco explodir, é um sinal amarelo muito forte. E para quem opera mercado futuro hoje, aterrissando toda essa análise macro para o gráfico, qual é o mapa de guerra? Olhando o dólar, o WDOJ26, no gráfico de 60 minutos, o preço está em 5.215. A média móvel de 50 serve de suporte ali no 5.205 e a de 21 é a resistência em 5.219. O viés é de alta, certo? Totalmente comprador. O DXY está forte, a tensão global é gigante, a menos que perca o suporte crítico lá nos 5.162,50, é para cima. E o índice Bovespa Futuro, o ING26, ele está ali na casa dos 192.400 pontos. Aí é pura exaustão compradora. Temos resistência em 192.693 e o suporte lá embaixo, em 188.684. O viés é vendedor. A expectativa é um gap de baixa violento, acompanhando o pânico da Ásia e Europa. Qual é o conselho de ouro para hoje, então? Dias com cisnes negros voando no Estreito de Hormuz exigem preservação de capital. Redução de lotes, stops muito curtos. A geopolítica está no comando absoluto hoje. O gráfico é totalmente secundário. Resumindo bem a nossa imersão de hoje, estamos presenciando uma tempestade perfeita. Choques de energia, guerra comercial paralisando indústrias, bancos centrais de mãos atadas e o Brasil espremido entre juros altos e fragilidade fiscal no ano eleitoral. Sem contar que antigas narrativas como as criptos sendo refúgio seguro caíram por terra. E isso nos deixa com uma reflexão final que vai além dos relatórios. Nós estamos vendo a maior economia do mundo e as gigantes de tecnologia paralisadas. Não por mísseis, mas por uma falta de minerais exóticos, como o escândio, ou por meia dúzia de navios bloqueando um único estreito marítimo. É assustador quando a gente para pensar na nossa dependência global. Muito. Até que ponto a independência nacional no século XXI é apenas um mito, né? E quão frágeis realmente são as infraestruturas que sustentam o conforto que a gente tem todo dia. Uma provocação excelente para quem nos ouve continuar refletindo. A gente encerra nossa análise profunda por aqui, mas fica o convite para todos continuarem questionando e aprendendo com a gente. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.